Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 120 a 130. O Salmo 120 abre uma seção chamada Salmos de Peregrinação, que vão do Salmo 120 até o 134. Em algumas Bíblias pode aparecer como Cântico dos Degraus. A maioria dos estudiosos acreditam que estes salmos eram cantados durante a peregrinação do povo de Israel até Jerusalém, para adoração no templo, pois durante o ano havia 3 peregrinações para a celebração de 3 festas: a Páscoa, a festa da colheita ou dos primeiros frutos e a festa das cabanas. Cada salmo pode ser visto como um passo da jornada. Agora nós vamos estudar o Salmo 120, versículos 1 e 2 do Salmo 120. O salmista fala em que houve uma angústia e o Senhor o ouviu. Lábios mentirosos, língua enganadora indicam que o salmista foi vítima de mexericos e boatos sem fundamento. Versículos 3 a 4. Aqueles que falam mentiras, talvez até mesmo jurando por Deus que não estão mentindo, enfrentarão juízo severo. Brasas vivas de zimbro é literalmente carvão de zimbro, ou seja, carvão derivado de uma planta de caule rígido chamada zimbro, que produz um fogo ardente e duradouro. Versículos 5 e 6. Meseque era uma nação que ficava ao norte de Israel, Quedar ficava a sudeste. Ambas eram conhecidas por serem belicosas e bárbaras. Ao dizer que peregrinava em Meseque e habitava em Quedar, o salmista se lamentou por estar longe de casa e cercado por pessoas ímpias. Versículo 7. Aparentemente, o salmista habitava entre pessoas belicosas, provavelmente em terras gentias. A pacificação nem sempre é popular. Algumas pessoas preferem lutar por aquilo em que acreditam. A glória da batalha está na esperança da vitória, mas alguém deve ser o perdedor. A glória da pacificação é produzir 2 vencedores. A pacificação faz parte da maneira de Deus agir. Por esta razão, devemos buscar, com cuidado e pela oração, ser pacificadores. Agora nós vamos estudar o Salmo 121, versículos 1 e 2 do Salmo 121. Como falado anteriormente, este é um cântico de peregrinação. Os montes provavelmente se referem ao fato de que Jerusalém ficava na região montanhosa da Judéia e de que o templo também foi edificado sobre um monte, o Monte Sião. Versículos 3 e 4. O salmista usa uma figura de linguagem ao dizer que Deus não permitirá que os pés dele vacilem, indicando a proteção cuidadosa de Deus. A nação de Israel é bem conhecida por seus terrenos rochosos e escorregadios. É significativo dizer que o Senhor não dormita nem dorme, pois os pagãos achavam que seus deuses dormiam. Mas o Deus de Israel não é como os falsos deuses. Ele não tem necessidade de recriar-se, de descansar ou comer. Deus nunca dorme e não havia perigo de que o salmista seria esquecido. Elias, em 1 Reis 18, versículo 27, ridicularizou sarcasticamente os profetas de Baal, sugerindo que o Deus deles estava dormindo quando tanto precisavam dele. Versículo 5. Assim como a sombra projetada por uma pessoa a acompanha, assim também é Deus com o seu povo. Versículo 6. A menção à lua talvez se refira às febres e às friagens produzidas pelas neblinas noturnas, regidas pela lua. Versículos 7 e 8. À primeira vista, essa afirmação parece ter um sentido temporal, mas há indicações do que ela contemple a vida eterna. Agora nós vamos estudar o Salmo 122, versículos 1 e 2 do Salmo 122. Esses versículos expressam a alegria do peregrino que viajou a Jerusalém a fim de adorar. O salmista olha para Jerusalém e dentro de suas portas ele se alegra, pois estar dentro das portas significa entrar na presença do Senhor. Versículos 3 a 5. O salmista, por assim dizer, olha em volta de Jerusalém, construída como uma cidade bem sólida, provavelmente vai do aconchego físico da cidade para o sentido de unidade que o peregrino espera encontrar em Jerusalém. Pode ser que esse sentido de unidade nem sempre esteve lá na realidade, mas deveria estar. Essa idealização também aparece na referência à casa de Davi, cujo primeiro objetivo seria o de executar a justiça, ou seja, governar o povo com justiça. Versículos 6 a 9. Diante do que Jerusalém deveria ser, o salmo termina instando o povo de Deus a buscar as condições para que haja paz em Jerusalém, pois isso garantirá a estabilidade e acessibilidade para que o povo de Deus sempre possa viajar para a casa do Senhor. Agora nós vamos estudar o Salmo 123, versículos 1 e 2 do Salmo 123. A Arca da Aliança, os querubins no Santo dos Santos, eram em um sentido representativo o trono terreno de Deus. Mas o salmista sabia que os céus e até o céu dos céus não podem conter o Senhor. Um servo ficava olhando para as mãos de seu senhor por várias razões, para receber ordens, para ouvir instruções, para receber salário ou provisões. Assim, este versículo ensina-nos que o povo de Deus é totalmente dependente dele quanto a cada aspecto de seu bem-estar. Versículos 3 a 4. Por muitas vezes, durante a história do povo de Deus, eles ficaram sob a ameaça daqueles que detinham o poder. O salmista pede alívio e o fim das zombarias e desprezo. Alguns eruditos apontam que este salmo se refere a um período pós-exílio, quando os israelitas estavam tentando reconstruir Jerusalém, como vimos no livro de Neemias. Agora nós vamos estudar o Salmo 124, versículos 1 a 5 do Salmo 124.
A primeira seção descreve uma situação em que os inimigos, aparentemente gentios, se levantaram contra Israel, e esses inimigos os teriam engolido vivos, ou teriam feito os israelitas submergir sob as águas, o que indica que há uma analogia dos inimigos como se fossem monstros marinhos ou as águas caóticas, que para o Oriente Antigo eram uma força destrutiva. Ainda, o salmista diz que os inimigos teriam sido bem-sucedidos não fosse o Senhor que esteve ao lado deles para os resgatar. Versículos 6 e 7. Na segunda seção, o salmista agradece que eles foram salvos dos dentes dos inimigos, indicando que os viam como animais ferozes. A seção também salienta que o resultado poderia ter sido diferente. De fato, deveria ter sido. A alma deles foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro, ou seja, de forma surpreendente. Desse modo, o salmo dá crédito para quem realmente o merece, o Senhor. Versículo 8, o Senhor é o Criador de todas as coisas. Assim, Israel nada tinha a temer enquanto Deus lutasse por eles. Ele é o socorro de seu povo. Agora nós vamos estudar o Salmo 125, versículo 1 do Salmo 125. Para Israel, Sião representava o centro da terra e o lugar da habitação do Senhor. Os que confiam no Senhor Deus permanecerão estáveis, enquanto os que se fiam em maus caminhos serão afastados. Versículo 2. Os montes onde Jerusalém se assenta são um pouco menores do que os montes em seu redor. Por isso é possível imaginar os montes ao redor como um muro. Isso serve como uma imagem da proteção de Deus que está ao redor do seu povo, como um grande muro que o cerca. Versículo 3. O cetro é um símbolo de governo político e militar, e neste caso indica a opressão do povo de Deus por uma força ímpia, possivelmente estrangeira, mas não necessariamente, pois os efeitos desastrosos de um governo ímpio aparecem frequentemente na história do Antigo Testamento, na qual era comum que a grande parcela do povo começasse a praticar a iniquidade. Versículos 4 e 5. Nesses versículos, os frutos colhidos pelos retos são comparados aos dos que escolhem os caminhos tortuosos. O verdadeiro Israel é separado do falso. O verdadeiro povo do Senhor será separado dos iníquos, assim como se separa o joio e o trigo. Agora nós vamos estudar o Salmo 126, versículo 1 do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, é uma alusão ao retorno dos exilados da Babilônia no século 6 a.C., quando o cativo povo de Israel teve permissão de voltar ao seu país. A decisão de Ciro de permitir que os exilados retornassem à sua terra não resultou de mera norma política, mas da intervenção de Deus. Como os que sonham, pode se referir à real experiência da liberdade, tão inesperada que mais parecia um sonho do que realidade. Ou ainda, pode se referir àqueles que esperam ardentemente pelo futuro, como que sonhando. Versículos 2 e 3. Israel foi chamado para ser um testemunho vivo entre as nações de que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Às vezes, esse testemunho acontecia por meio dos julgamentos purificadores de Deus. De forma ideal, isso seria por meio da fidelidade de Israel e do testemunho verbal. Os grandes atos de Deus em favor de seu povo também oferecem testemunho, como a volta do exílio. Primeiramente, as nações ao redor reconheceram que o Senhor tem feito grandes coisas por Israel. Depois, esse reconhecimento é feito pela remanescente que retornou. Versículo 4, as torrentes do Negueb se referem a torrentes sazonais, ou wadis, W-A-D-I-S, que ocasionalmente abençoavam a terra com uma repentina superabundância de água. Juntamente com generosidade repentina como o wadi, Deus também fazia uso de processos metódicos e trabalho árduo como a agricultura. A pessoa que permanece humilde diante de Deus, sem dúvida, desfruta de suas bênçãos na terra. Versículos 5 e 6, por semear as lágrimas de arrependimento pelo pecado, a nação colheu os feixes do alegre retorno à terra de Israel. Agora nós vamos estudar o Salmo 127, versículo 1 do Salmo 127. A referência primária é a construção literal de uma residência, mas na qualidade de um dos cânticos de peregrinação, composto por Salomão, é natural que pensemos especificamente sobre a construção do templo. Uma cidade não se faz segura mediante as suas defesas, mas pela proteção do Senhor. Este salmo relembraria aos peregrinos que Jerusalém não era um lugar de proteção e de segurança mágicas, porque tudo dependia do Senhor. Versículo 2. Esse versículo atesta que se sobrecarregar para conseguir alimento não é o caminho. Não é um versículo contra o trabalho, mas contra o trabalhar demais. É a intenção de Deus que desfrutemos de um sono tranquilo e vivamos livres de ansiedade e preocupações. Esta passagem também sugere que Deus cuida de nós e continua abençoando a nossa vida, mesmo quando estamos descansando. Versículos 3 a 5, embora de um modo geral o alimento viesse do trabalho, o fruto do ventre vinha de Deus. O salmista enfoca especificamente os filhos que podiam dar continuidade à linhagem da família. Uma aljava cheia de flechas representava prestígio e proteção. Assim como as flechas para o valente,
os filhos eram úteis na sociedade agrícola. O homem que tinha muitos filhos também desfrutava de respeito na sociedade do Oriente, e os filhos tinham o poder de prover para seu pai em uma idade avançada. Agora nós vamos estudar o Salmo 128, versículo 1 do Salmo 128. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos são aqueles que obedecem à vontade de Deus manifestada por meio de sua palavra. Essa pessoa seria abençoada no trabalho e em casa. Versículo 2. O fruto do seu trabalho trata-se literalmente do fruto. Como a sociedade era agrícola, o trabalho geralmente consistia em plantações. Então, o versículo quer dizer que a terra é fértil e que a pessoa comeria do fruto gerado. Versículo 3. A videira produzia as uvas, das quais se fabrica o vinho, uma fonte de alegria para os israelitas. Então, a esposa do homem que teme o Senhor será fonte de alegria. A bênção que uma esposa frutífera traz inclui filhos ao redor da mesa. Esses filhos seriam como rebentos da oliveira, o que quer dizer que seriam valiosos, pois as azeitonas e o azeite de oliveira eram valiosos bens de consumo na vida da nação de Israel. Versículos 4 a 6, nestes versículos há uma oração para que cada membro do povo de Deus possa vir a conhecer tal condição de bênção, uma condição que beneficiará a totalidade do povo de Deus, que abençoaria Jerusalém e permitiria viver para ser velho bastante para ver os netos e sentir a alegria que trazem. Dentro do povo de Deus, isso inclui a perspectiva de uma linhagem familiar fiel. Com essa fidelidade e bênção, a paz de fato estaria sobre Israel. Agora nós vamos estudar o Salmo 129, versículos 1 e 2 do Salmo 129. Desde o período no Egito até a estada no cativeiro babilônico, Israel teve pouco descanso de seus inimigos, mas como o Senhor havia prometido a Abraão, os inimigos não prevaleceram. Versículo 3. Passaram o arado nas minhas costas é uma metáfora que descreve os horrores dos sofrimentos passados de Israel, mas também pode ser uma referência ao período de escravidão, pois os escravos geralmente eram açoitados por feitores e ficavam com as costas riscadas. Versículo 4. Aqui é como se indivíduos ímpios tivessem prendido Israel mediante cordas fortes, mas o Senhor, Salvador dos israelitas, os libertou, cortando a corda dos ímpios. Versículos 5 a 8, o salmista profere uma imprecação ou maldição sobre aqueles que aborreciam o Senhor e o seu povo. Aqueles que se opõem ao Senhor serão como a erva, que brota rapidamente e logo seca e murcha, não vivendo o suficiente para dar fruto. Aqueles que aborrecem a Sião sofrerão a maldição de Deus em sua colheita. Ninguém que os veja oferecerá uma saudação alegre. Agora nós vamos estudar o Salmo 130, versículo 1 do Salmo 130. Das profundezas é uma alusão às águas profundas da tristeza que tinham avassalado o salmista. Versículos 3 a 4, observar as iniquidades é literalmente vigiar ou guardar. Todos estariam perdidos se Deus não fizesse provisão para deixar passar as iniquidades. O arrependido confia na misericórdia e na compaixão do Senhor para perdoar. De outro modo, o Senhor não reconhecerá a sua adoração. Para que sejas temido, salienta a dupla conotação de temor e adoração, descrevendo a misericórdia de Deus em perdoar o seu julgamento da injustiça. Versículo 5, a esperança do salmista é certa, já que a palavra de Deus não pode falhar. Versículos 6 a 8, enquanto a esperança de perdão para Israel é gerada pela misericórdia do Senhor, sua redenção descreve o resultado visível desse perdão. O Senhor é quem redime Israel de todas as suas iniquidades, ou seja, os livra das penalidades que suas iniquidades merecem. O Israel ideal é um povo em que cada membro reconhece prontamente sua dependência da misericórdia e graça de Deus. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 120 a 130.